Olá, meu amigo, minha amiga, nós todos estamos vendo a cotação do dólar bater recordes aqui no Brasil. O engraçado é que nos telejornais dessa noite, eles falaram desse ponto de uma forma muito trivial, que o dólar alcançou a sua cotação máxima e pronto, viraram a página e esqueceram de tocar mais no assunto, já que esse é um assunto muito grave, um assunto que diz respeito à economia do Brasil, mas como os grandes meios de comunicação estão apoiando essa política econômica, não é nem o governo, estão apoiando o modelo econômico, então eles estão se fazendo de mortos, estão se fazendo de desentendidos. Nenhuma notinha, nenhuma matéria mais profunda sobre essa temática. E o ministro Guedes, demonstrando muito nervosismo lá nos Estados Unidos, deu declarações com certo saudosismo do governo Pinochet. Aliás, o governo Pinochet, como nós já revelamos aqui, foi um governo de um ditador, de um traidor e de um desonesto, de um ladrão. Essas informações estão todas as literaturas, todos os tribunais chilenos pós-Pinochet, que o condenaram por vários crimes de várias naturezas. Há, inclusive, até indicações que ele estivesse envolvido também com tráfico de entorpecentes. Bom, tá aí, é a literatura que nos apresenta esse tipo de situação. O ministro Guedes mostrou-se, então, com um certo saudosismo daquele tempo, que ele trabalhou no governo onde ele podia fazer o que ele quisesse, onde o setor econômico, os Chicago Boys, podiam fazer qualquer coisa, porque quem discordasse era morto, era desaparecido, era torturado. Então ele comentou aquela coisa do AI-5, que pegou muito mal, e ajudou a situação na economia interna aqui se aprofundar negativamente. O ministro disse, então, que nós não sofreremos grandes solavancos. Será que o ministro está falando a verdade ou será que ele está mentindo mais uma vez? Se a gente pegar, por exemplo, os estudos do IBGE, que realiza sobre a industrialização e a desindustrialização no Brasil desde 1947, eu vou colocar esse gráfico para vocês analisarem em todos os governos como é que foi o desempenho da participação da indústria no PIB aqui no Brasil. A gente vai vendo aqui o gráfico desde 1947, vai chegando no ponto mais alto aqui em 1985, no comecinho do governo Sarney, e depois a gente começa a ter algumas quedas até chegar aqui no ponto de retomada no comecinho do governo de Lula, né, nos primeiros meses do governo Lula, e a partir de então, infelizmente, a desindustrialização no Brasil, ela se acentua, ela vai se despencando, chega no governo Dilma, ela desce um pouco mais, e se o gráfico fosse atualizado, ele estaria quase aqui debaixo da nossa mesa aqui, porque de lá para cá, de 2014 para cá, o que nós só estamos observando é um processo de quebra das indústrias nacionais. Logo, o Brasil fica muito dependente de muitos manufaturados, de muita tecnologia, de muitos insumos que vêm de fora do Brasil. Químicos, a indústria petroquímica, remédios, trigo, gasolina, eletrônicos, máquinas e equipamentos. Tudo isso o Brasil paga em dólar. Então é óbvio que se o dólar variar aqui, tudo isso vai ficar mais caro aqui internamente e a gente vai sofrer um baque. Mas o ministro faz o papel dele de animador de auditório sofisticado, mentindo para as pessoas de uma maneira geral. Mas essa situação toda que o ministro apresenta também é decorrente muito do crédito que muitas pessoas depositam ainda sobre essa criatura. Há 6 meses atrás, a gente mostrou um vídeo aqui que colocava de uma forma emblemática como o ministro Paulo Guedes conseguiu esse apoio, sendo uma pessoa tão desconhecida do grande público. Será que teve alguma campanha nas mídias, nas redes sociais, para tirar esse personagem que trafegava nas sombras para uma condição de estrelato? Olha só para a gente recordar como o ministro Paulo Guedes era tratado, ou ainda é tratado, pelos simpatizantes do governo do presidente. Vamos lá.
Pois é, será que o ministro Paulo Guedes, com o dólar quase a 4,30, se ele fosse nessa manifestação, será que as mesmas pessoas gritariam o seu nome com tanto entusiasmo? A conferir. O ministro Paulo Guedes, então, ele demonstrou esse destempero todo, colocando aqui aquela fala de uma forma muito irônica, né? De uma forma muito sarcástica, né? Mostrando aqui que ele, de fato, teve uma recaída quando o assunto é apego à democracia. Vamos lá. Ou foi diferente? É inconcebível. A democracia brasileira jamais admitiria. Mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebra tudo e derrube a força o Palácio Planalto, jamais apoiaria um AI-5. Isso é inconcebível. É claro que, como nós estamos vendo, isso aí foi uma fala do ministro Guedes absolutamente irônica. Ele é um encantador de auditórios. Ele faz avaliações também que levam as pessoas que estão observando o que ele está dizendo a erros muito crassos, né? Nessa fala aqui, por exemplo, ele mente descaradamente sobre a história da China e o que levou a China a ser uma potência econômica planetária. Disse o ministro Guedes sobre a China. O PIB da China era metade do nosso há 20, 30 anos atrás. Eles não param de crescer porque mergulharam nos mercados globais. Enquanto isso, o Brasil, abraçado com a Argentina, os dois bebendo bastante, afundaram ao longo dos últimos... Quer dizer, eu vou colocar todos esses vídeos na descrição do vídeo, logo embaixo do nosso trabalho aqui, né? Mas ele é engraçadinho, né? O Brasil abraçado com a Argentina, gosta de beber. Então ele simplesmente ignora a história da China, ou por ignorância, ou por má fé, ou por simplesmente ser a estratégia dele para encantar as pessoas que estão o assistindo. O que aconteceu na China, basta qualquer pessoa pesquisar em qualquer lugar, é que até 1949 a China era um país com uma população gigantesca e absolutamente agrária. A China não produzia nem um palito de fósforo, nem um alfinete. A partir da revolução comandada por Mao Tse-tung, a China teve uma transformação gigantesca e começou a investir em educação e industrialização, e a partir de então a China foi produzindo cada vez mais coisas, cada vez mais equipamentos, ferramentas, motores, foi cada vez mais se instruindo, produzindo tecnologia, e hoje a China detém quase 50% do mercado mundial da produção de chapas de aço, coisa que eles não faziam de jeito nenhum lá atrás. Isso foi investimento de uma política totalmente aversa àquela que o ministro Paulo Guedes preconiza no Brasil. A China praticou defesa dos seus recursos minerais, defesa das suas riquezas internas de todos os níveis. Eles investiram maciçamente em educação, criaram inúmeras estatais e têm regramentos para as estatais muito rígidos. Estatais na China têm que servir para o povo chinês. Se algum dirigente de alguma estatal chinesa produzir alguma coisa, desencaminhar alguma estatal contra os interesses do povo chinês, será preso e, em muitos casos, será executado, porque, como nós sabemos, na China se segue uma linha do Partido Comunista Chinês, embora o presidente Bolsonaro ignore que a China é um país de matriz comunista de uma maneira geral. Como a China passou a ser autossuficiente em tecnologia, em metalurgia, em tecnologia de tudo quanto é natureza, eles pararam de importar produtos industrializados dos grandes centros colonizadores e por isso que a economia mundial está sofrendo um grande baque, porque os chineses não precisam importar absolutamente nada. Tudo eles produzem dentro do seu próprio país. Então, o que o ministro Guedes diz que a China chegou a essa condição porque se abriu, foi exatamente o contrário. Ela só chegou a essa situação porque ela se fechou, se fortaleceu, quando ela ficou com bastante soberania sobre várias pontes, vários pilares estratégicos, aí sim ela começou a ir para os mercados, mas numa condição muito mais favorecida, muito mais favorável do que essa que o ministro Paulo Guedes ignora. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O ministro Guedes, ele faz falta? Ele não faz falta não, sabe por quê, gente?
porque qualquer pessoa poderia fazer a mesma política econômica, poderia comandar a mesma política econômica que ele está praticando, que não é dele. A política econômica que nós estamos adotando no Brasil é essa recomendada pelo Fundo Monetário Internacional, que eu vou colocar na íntegra para vocês. Isso é com o relatório do FMI de 25 de maio de 2018, de 1 ano e meio atrás, antes de Paulo Guedes virar ministro, antes de Bolsonaro sequer estar liderando algum tipo de pesquisa eleitoral ali. Qualquer pessoa que viesse para o lugar de Paulo Guedes para fazer isso aqui, estaríamos na mesmíssima situação. Portanto, tanto ele quanto até o presidente Bolsonaro são figuras descartáveis, desde que o modelo do Fundo Monetário Internacional continue a ser apregoado, continue a ser aplicado aqui no nosso país. Eu vou colocar esse relatório do FMI para vocês também, e vocês ficariam assustadíssimos de verem como o ministro Paulo Guedes simplesmente reproduz aquilo que vem lá de fora para dentro do nosso país. Vamos ver se a gente lentamente consegue ir conscientizando pessoas, divulgando esses dados, ampliando essas informações, para a gente fazer como os chineses, né, gente? A gente conseguir salvar nossa pátria, salvar nossas riquezas nacionais, melhorar nossas empresas públicas, valorizar o nosso povo, levar saúde e educação para todos os brasileiros, né? Quem sabe esse sonho a gente consegue realizar um dia. Eu fico por aqui, um grande abraço. Se você gostou, dê um joinha aí, compartilhe o nosso vídeo, tá bom, gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo.